Página 25, Teologia Propriamente Dita. Por que esta disciplina recebe esse nome? Como o termo teologia se traduz por estudo sobre Deus, a área da teologia que estuda a pessoa de Deus passou a ser chamada de teologia propriamente dita ou teontologia, que é outro termo usado também, tá bom? Mas só para vocês entenderem que o termo teologia significa estudo sobre Deus, mas de alguma maneira ele está ligado a todas as ciências que você vai estudar dentro da religião. De alguma maneira a pessoa é dito que ela está estudando teologia, tá bom? Então por isso o estudo sobre Deus passou a ser chamado de teologia propriamente dita ou teontologia. Teontologia, aqui não está escrito teologia não, mesmo para os irmãos poderem anotar aí. Isso, teontologia. Em qual página? Página 25. Teontologia. Isso, teontologia. Já fez o exercício? Já. Depois eu passo novamente para vocês, tá bom? Capítulo 1, o tema é a existência de Deus. Bom, antes até de nós entrarmos no comentário, vocês sabem que a questão da existência de Deus é um dos temas mais complexos que nós temos a defender, né? Porque nós vamos encontrar até pessoas cristãos tentando, argumentando que é possível você provar a existência de Deus. E já eu, por exemplo, acredito que nós não temos como provar a existência de Deus. Nós temos como evidenciar a existência de Deus. Por que não temos como provar? Porque você está tratando de um espírito. E provar no sentido humano, que nós definimos como provar, significa aquilo que você, de alguma maneira, pode ver, pode tocar, alguém filmou, tá bom? Então, isso, algo concreto. E nós estamos falando da existência de Deus, estamos falando de um ser que ele é espírito. Então, não tem como eu conseguir uma prova da existência de Deus. O comentário no nosso livro diz o seguinte: a questão da existência de Deus é o primeiro degrau no estudo da teologia. Alguém que não creia na sua existência não pode e nem conseguirá dar mais um passo nesse estudo. Hebreus 11:6 diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá bom? Então, para aproximar-se de Deus, o homem precisa ter fé em fé espiritual. Porque vocês sabem que existe diferença de fé espiritual para a fé natural. A fé natural, se você já viu um juiz, por exemplo, quando ele vai definir um julgamento, ele diz lá, dou fé. Porque a palavra fé significa confiança. Tá bom? Então, quando você entra num ônibus, você tem confiança que aquele motorista sabe realmente dirigir, né? Tirou uma carteira, é uma pessoa responsável. Então, confiança, você tem vários tipos de confiança. A confiança em Deus é uma confiança espiritual, que o autor dos Hebreus ele define como você acreditar no invisível. Ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Tá bom? Então, se você me perguntar assim, existe prova da existência de Deus? Eu te respondo sim. Mas em outro sentido também eu te respondo não. Por quê? Prova no sentido humano, que é aquilo que é palpável, tá bom? Que eu posso ver, posso tocar, nesse sentido não. Mas a Bíblia diz que a fé, ela funciona para mim como uma prova. Apesar de eu nunca ter visto a Deus, eu não tenho dúvida da existência dele. Tá bom? Então isso é fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O comentário ainda diz, a existência de Deus é ensinada como algo evidenciado e não algo provado. A Bíblia não tem a preocupação de provar a existência de Deus, porém ela evidencia e afirma essa existência como real.
ela não tenta provar a existência de Deus. Ela começa falando da obra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a questão não é provar a existência de Deus. Deus simplesmente existe e tudo que você vê foi criado por Ele. Logo, dizendo que Ele existe, sem maiores preocupações quanto à prova. Na verdade, nós vamos ver que Deus tem critérios para o homem que se aproxima dele. Tá bom? O critério é exatamente a fé espiritual, diferenciando da fé natural. Número 1,